continuar, se ele puder terminar a corrida e completar a carreira. Duas coisas aqui me chamou a atenção. A primeira, ele fala sobre corrida, sobre propósito. E ele fala sobre ministério. São duas coisas distintas. Não é, primeiro eu vou focar no ministério, eu vou estudar a palavra, eu vou pegar uma matéria do Rema porque eu quero ser professor do Rema. Não. Primeiro você cumpre o propósito de vida e aí sim você vai entrar no ministério. Você está comigo? Então não mude a ordem das coisas, porque senão você não vai conseguir cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Primeiro seja um bom esposo. Primeiro seja um bom filho. Para depois você pensar em servir. Porque as características para que você sirva no ministério não é um bom pregador, um homem que fala bem, aleluia. Não, não é. Um homem cheio do Espírito, sim. Mas a gente tem algo errado a respeito de ser cheio do Espírito. A gente acha que a pessoa cheia do Espírito é aquela que corre, que pula, que dá pirueta. Não, não é isso, irmão. Ser cheio do Espírito é quando alguém fala mal de você, você se mantém calado. Isso é ser cheio do Espírito. A gente inverte os valores. Porque uma pessoa cheia do Espírito, quando alguém está perseguindo ela não vai revidar. Isso é ser cheio do Espírito. Você está entendendo, querido? Só que a gente acha que não, ser cheio de Espírito é orar em língua. Não, não é. Ser cheio do Espírito é quando você ora em línguas, está cheio. Quando você ora com entendimento, está cheio. Quando você lê a Bíblia, está cheio. E você é preparado para os desafios e para os confrontos do seu dia a dia. De repente você pensou que ouviu outra palavra hoje, mas é essa palavra que Deus tem para você nessa noite. E para mim também. Sabe por que a gente está frio? Porque a gente não está vivendo dessa maneira como o apóstolo Paulo disse. A gente, na verdade, a gente tem a nossa vida como preciosa. E a vida dos outros está sempre secundária. Sabe por que a gente está frio? Porque aqui em Lucas, no capítulo 12, Jesus ele conta uma história, não precisa abrir. E ele conta a história de dois irmãos que estão brigando por causa de herança. Depois você anota, você vai lá em casa. E nesse momento, Jesus ele dá uma resposta para esse irmão, dizendo que, olha, se os bens, se tudo aquilo que você deseja, todos os bens que você tem, a herança que você deseja do seu irmão, né? Que ele diz aqui no verso 14, no verso 15. Então lhes diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Jesus disse, não foi Paulo, foi Jesus. O próprio Jesus disse que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. O nosso foco hoje, dentro da igreja, é prosperar financeiramente. E está errado. Diga assim comigo, está errado. O foco da nossa vida hoje é, eu preciso ter um bom emprego. Porque eu preciso ganhar mais, porque eu preciso ganhar mais, porque eu preciso ganhar mais, porque eu tenho que pegar mais dinheiro, eu tenho que fazer mais dinheiro. E a gente vive numa vida louca atrás de dinheiro. E aí acontece a inversão de valores. Não é o crente que tem o dinheiro, é o dinheiro que tem o crente. E aí, em vez da gente dominar, a gente está sendo dominado. Porque a gente participa de tanta campanha, tanta corrente, e a gente não consegue, porque a gente vive numa roda gigante. Um dia está bem, porque a conta bancária está bem. Um dia está mal, porque as contas estão em cima da mesa e ainda não tem o dinheiro todo para pagar. Então, se a gente não despertar para essas coisas, a gente vai viver numa mesmice. E aí a igreja virou um encontro social. Onde as pessoas se encontram, se alegram, comem na cantina e vão para casa assistir o Fantástico. Você está aqui ou foi para casa, querida? Eu não estou falando isso porque o pastor Alex não está aqui, não. Se ele estivesse aqui, eu também ia pregar a mesma coisa. E ele vai ouvir essa mensagem no áudio. Oi, pastor, te amo.
Sabe, irmãos, eu não tenho medo de pregar aquilo que Deus está mandando pregar. Porque eu fui levantado para edificar o corpo. Eu não fui levantado para amaciar o corpo. Edificação significa tirar o que está atrapalhando o alicerce e colocar algo forte, sólido. Isso é. Você não vai construir a sua casa sobre a areia. Porque você sabe que quando vir a chuva, vai vir a erosão, vai destruir tudo que está por baixo. E aquilo que você achou que estava forte, cai. Então é necessário a gente entender que essas verdades, porque se você for ler o Evangelho, você vai ver Jesus só dando lapada nos fariseus e pedindo para as pessoas se arrepender. Fariseu, e se arrepende, se arrepende. Só que a gente está vivendo um ativismo. Eu não estou dizendo que você não tem que cumprir a sua escala. Se você deu o seu nome, cumpra a sua escala. Mas a vida do homem não consiste só nos bens que ele possui, não consiste em cumprir escalas, mas isso é consequência de uma vida de adoração. Só que hoje a gente bate no peito e fala, Senhor, esse semestre eu não faltei uma escala na igreja. A gente começa a medir forças com Deus, exigindo bênçãos, porque a gente é fiel na escala. Porque a gente é fiel nos discipulados da vida. Quando, na verdade, o que mais importa para Deus é estar com Ele. Irmão, todo o seu problema vai ser resolvido quando você estiver com Deus. Todos os seus problemas vão ser resolvidos se você estiver com Ele. Porque você estando com Ele, você vai estar guardado. Então aqui em Lucas 12, Jesus fala sobre isso. A vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Em Eclesiastes 5,15 diz, como saiu do ventre da sua mãe, assim também se irá nu como veio. E nada tomará do seu trabalho para que possa levar na mão. Irmão, uma das coisas que impede a gente de avançar na intensidade do Espírito, na consagração, é o materialismo. É a carnalidade. É não discernir o tempo para tomar decisão. Eclesiastes diz, como você saiu do ventre da sua mãe, assim você vai voltar quando você morrer. Nu, sem nada. Você já viu algum funeral onde... Entra aí o caminhão de mudança aí, ó, do fulano. Com as roupas, com o material dele, a cama dele, todas as joias. Você já viu isso, irmão? Você já foi no enterro desse tipo? Não. Você não vai levar nada. Eu me lembro de uma parábola que Jesus conta que o cara foi, juntou dinheiro, trabalhou, e falou, agora eu vou desfrutar de tudo que eu construí. E Jesus chama ele de louco. Hoje vão pedir a tua alma. Porque em toda a sua vida você foi materialista, foi carnal. E agora você vai pagar. Olha só que interessante isso, gente. Peraí, gente. Eu não estou falando que você não deve trabalhar. Que você não deve se formar. Que você não deve ter uma profissão e ganhar bem. Eu estou falando que Jesus disse, a sua vida não consiste só nisso. Isso não pode ser sua prioridade. Quem te criou? Foi Deus. Irmão, você está aqui ou já está na Olimpíada lá, vendo o vôlei, o basquete, o futebol? Apocalipse 14, 13, vamos abrir lá. Quem gosta de Apocalipse? Oh, aleluia. Enquanto você abre Apocalipse, eu vou citar aqui João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus disse isso em João 6, 27. Pode anotar. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Trabalhai não pela comida que perece, mas também pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, mas também trabalhai pela comida
eterna. Irmão, você já leu o livro do John Bevere, que fala sobre a eternidade? Qual o nome mesmo? Lembra aí, gente? Movidos pela Eternidade. Você precisa ler esse livro. Porque a gente não tem ideia de que somos seres eternos. Por isso que a gente fica descontrolado, fazendo tudo ao mesmo tempo. Querendo comprar, querendo gastar, querendo dinheiro. Eu lembro de uma mensagem há muito tempo atrás, que eu preguei em uma outra igreja, e o título da mensagem é: Os Filisteus vêm contra ti. E nessa mensagem eu falei sobre isso. Que a nossa vida, todo dia, irmão, é conta. Eu tenho que pagar as contas. Meu Deus, os bancos. Ai, tem que pagar o cheque especial. Eu não sei o quê. A prestação do carro. Ai, não sei o que, a prestação da casa. Ai, meu Deus. E a gente brinca com essas coisas. Sem perceber. Lembra de Sansão? Sansão, os filisteus vêm contra ti. Dalila ficava tentando enganar ele com algumas coisinhas. Amarra ele. Faz isso, faz aquilo. Mas na hora que os filisteus vinham, os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele despertava. Mas numa dessas, os filisteus pegou ele. Cuidado para os filisteus não pegar você. Porque você está sendo consumido pela sua própria rotina, pelo seu próprio dia a dia. E esquece dos valores principais. Apocalipse 14:3 diz assim: Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Eclesiastes diz que assim como você saiu do ventre da sua mãe, nu, você vai voltar quando morrer. Você não vai levar nada. Sua casa, sua roupa da marca que você acabou de comprar de R$300, não vai levar. Não vai levar. Mas o que eu vou levar? Apocalipse 14:13, as minhas obras. Meu Deus. O que eu fiz hoje? Domingo. Não, almocei com meu pai. Não, isso não vai contar como uma boa obra. Peraí. Não vai. Desculpe, irmãos, eu celebrei o Dia dos Pais, liguei para meu pai, eu sou pai, mas isso tudo é comércio. Todo dia você tem que honrar seu pai. Desculpe, irmão, se eu te decepcionei, mas eu não acredito nessas coisas. Quem inventou isso? Não está na Bíblia. Desculpe, irmão, pode ficar com raiva de mim, mas todo dia você tem que honrar seu pai. É todo momento, eu vou lembrar do meu pai, eu vou ligar para meu pai, eu vou honrar meu pai, vou dar um presente, eu vou almoçar com ele, eu vou chamar ele para minha casa. Isso é honrar. Não adianta uma vez no ano você fazer isso e depois esquecer dele. É isso que a gente faz com Deus. A unção de profecia está aqui. É exatamente isso. A gente honra ele de vez em quando. Oh, aleluia. De vez em quando a gente honra ele. Só de vez em quando. O apóstolo Paulo diz: eu sei ter em quantidade e também sei ter em pouco. Mas a gente prega assim, irmão, eu sei ter poucas coisas, também sei ter coisas grandes. Eu sei quando eu estou ganhando bem, quando eu estou ganhando os meus adicionais noturnos, quando eu estou ganhando bem, quando o meu salário aumentou, quando eu estou ganhando promoções, quando eu estou ganhando serviços, eu estou bem. E quando eu estou pouco também, mas aí a gente prega o seguinte: não, quando está pouco, irmão, você depende de Deus, hein? E quando tem muito? Você depende de Deus quando você tem muito? Tem que depender. Mas o nosso problema está aí. Quando tem pouco, a gente está ali, ó, nos pés ali chorando: meu Deus, me ajuda. Mas quando tem muito?
Como tem muita gente não ora todo dia. Como tem muita gente não ora. Como tem muita gente não lê a Bíblia. Alô? A gente não lê a Bíblia. O que a gente tem? A gente está com 2 carros na garagem. A gente está com dinheiro para ir no melhor restaurante. A gente está com a nossa conta cheia para a gente abençoar todo mundo. E a gente, é o meu braço. Que a gente tem. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu sei ter muito. Porque saber ter pouco é mole, irmão. A gente fica todo humilde. Oi, irmão, aleluia, Pai do Senhor. Ai, Jesus, obrigado, Pai, por usar um irmão na igreja para me abençoar hoje, para pagar minha conta de luz, aleluia. Fica todo humilde, todo sereno, Pai do Senhor, irmão. Vem todos os cultos, oh, aleluia, oh, Pai. Oh, aleluia, falta aquela auréola aqui, meu Deus. Mas quando você tem muito, irmão, você está por aí, ó. Hoje não vou para oração, hoje vou para o shopping. Ver um filme, aleluia. Você tem direito de ir, irmão. Você não é obrigado a vir. Você não é obrigado a orar. Você não é obrigado a ler. Lembre-se que Deus te deu livre-arbítrio, só que Deus deseja que você deseje Ele. Não se esqueça disso. Esse é o cerne da mensagem. Deus quer que você deseje Ele. Deus não quer que você seja um robô, senão Ele não inventava o livre-arbítrio. Você ia ser mecanizado. 8 horas da manhã, oração. Vou fazer minhas coisas. Eu não estou falando que você tem que ficar o dia inteiro orando, irmão, porque pessoas foram chamadas para o tempo integral. Se você não foi, faça o seu dia. Mas é importante, a primícia tem que ser do Senhor. E aqui ele fala que as obras vão comigo. O que eu fiz para o meu próximo? Você vai chegar lá no dia do juízo do trono branco, como diz em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 5:10. Você vai chegar lá e vai estar lá no dia do juízo do trono branco. E cada obra sua, a respeito do reino, vai ser contabilizada. E aquilo que você foi chamado para fazer e não fez, também vai ser cobrado. E a gente estava brincando lá, que lá no céu, a gente pensa que as pessoas, vai estar todo mundo voando, com asas de águias lá, voando, de anjos. Oi, tudo bem, Ferlói? Oi, fulano, oi, Alexandre, oi. E aí, vamos lá na minha casa tomar um café? Não, irmão, não vai ser isso. Vamos ter responsabilidade de acordo com o galardão que vamos receber. De acordo com as obras que você está fazendo aqui hoje, nesse dia. Aquilo que você foi designado para fazer. Aí eu quero ver, você fala, mas Senhor, eu fiz, eu falei, eu disse para aquela pessoa do seu nome. Não, você não disse, você ficou dormindo. Mas naquela hora não, você ficou vendo os Trapalhões, eu lembro. Está aqui, está no vídeo. Passa o VT. Selma está rindo porque os Trapalhões é da sua época? É da minha época também. Não é assim, irmãos? A gente ri, mas é sério. A gente abre mão de coisas que são lícitas, irmão. Só que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer enquanto é tempo. Você não é salvo por obras, mas você vai ser julgado pelas obras. Você vai ser julgado. Lembre-se disso. Eu quero que você repita comigo. Eu vou ser julgado pelas minhas obras. Oh, aleluia. Isso vai mudar qualquer tipo de pensamento, irmão, de cristão. Você vai pensar, eu sou um ser eterno, então eu vou fazer hoje, porque eu vou viver. Irmão, essa vida aqui não é nem 1% daquilo que você vai viver eternamente. Você já parou para pensar nisso? Para pensar nisso, pelo amor de Deus. Nem 1%. Você é um ser eterno. Você aceitou Jesus, uma nova vida veio. Ainda que você morra na carne, você vai ressuscitar para a eternidade. Uns vão ressuscitar para a morte eterna. Do espírito, da alma e do corpo. Do novo corpo. Porque até aqueles que não creem em Jesus vão ressuscitar com um corpo novo. Você parou para pensar nisso, irmão? E vão viver eternamente, ou atormentado pelo diabo, ou vai chegar lá no dia do juízo do trono branco salvo e falar, Pai, eu vou mandar sobre esse grupo. Porque vai ter hierarquia no céu. O galardão, segundo os teólogos, vai ser mais ou menos isso. Nós vamos ter posições no céu.
O apóstolo Paulo fala, eu estou trabalhando para o prêmio da minha soberana vocação. Sabe o que quer dizer isso? Tem um prêmio. Tem um lugar, tem uma colocação. E no céu não tem bagunça não, vai ter hierarquia. Então as suas obras vão. As suas obras vão. O seu dinheiro não, o seu carro não, a sua casa não. Eu não estou depreciando tudo que você construiu. Glória a Deus, porque Deus dá força ao homem para adquirir riquezas. Eu não estou desvalorizando isso, querido. Eu estou colocando um ponto de equilíbrio. A sua vida não pode ser baseada. Eu não posso olhar para a vida do Paulo, por exemplo, e dizer, Paulo tem 3 carros, 5 casas. E dizer, ele é espiritual, aleluia. Não, irmão, é isso que Jesus está falando. Não é por causa disso. Ele pode ter trabalhado muito para conquistar isso. Só que isso não pode ser a prioridade de Paulo. Hoje o mundo quer conquistar, quer ter. E há uma guerra no mundo por posições. Não é só no meio da política, não. É dentro de casa. É dentro do trabalho. É dentro da igreja. Fala baixinho para ninguém ouvir. Está dentro da igreja. Dentro da igreja. Vocês ainda me amam, gente? Nós não pensamos como seres eternos. Em 1 Coríntios 15, 19 diz, se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Essa é a versão mais tranquila, porque tem aquela mais miserável. Nós não buscamos a Deus com todo o coração. Esse é o último assunto que eu quero falar, a gente vai encerrar. Porque se a gente buscar Deus de todo o coração, a gente não vai passar o que a gente passa. O profeta Jeremias, ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mateus 15, 8 diz, este povo honra-me com os lábios, e o seu coração está longe de mim. Irmão, não adianta você cantar a música junto com o ministério de música e você não está ligado em Deus. Eu não estou falando isso para desanimar, não. Mas quantas vezes você chegou no culto e falou, o culto está frio, é você que está frio. Meu Deus, você está frio. É isso que precisamos pensar. Porque se eu estou sentindo uma frieza, sou eu que estou frio. Não é as pessoas que estão aqui. Às vezes eu cheguei na igreja e falei, nossa, estranho. Vou orar em línguas. E sai aquilo ali. Que eu que estou sentindo, irmão. Não coloque a responsabilidade em outra pessoa. Você é responsável, você é igreja. Alguns crentes podem pensar, essa noite, nossa, que palavra dura. A igreja precisava de uma palavra de ânimo. Não, que igreja de ânimo? Não, ânimo, você tem que ser cobrado de ânimo. Se você for estudar sobre ânimo, a Bíblia diz que Deus cobra ânimo da igreja. O ânimo não vem de Deus, o ânimo é teu, você levanta o ânimo. Em todos os líderes da Bíblia, desde Abraão até o último, Deus fala, tem de bom ânimo. Ele não fala, não, eu vou te dar ânimo aqui, peraí, uma gotinha de ânimo, pão. Lembrei da citação do Léo, do nobre Marquinho, Deus está na casa. Ele não está aí não, depois eu vou lembrar ele. Deus está na casa, irmão. Aqui, ó. Tabernáculo vivo. E às vezes a gente
por não orar e não buscar Deus. Parece uma casa morta. Um funeral. Uma funeral, né? Uma funerária. Casa dos mortos. Só que o nosso Deus está vivo. Ele não está só no céu, Ele está aqui, em mim, em você. O Deus o Emanuel, o Deus conosco. Oh, aleluia. E para a gente fechar bonito, com chave de ouro, Lucas 10:38. Abra comigo aí que eu quero contar uma história que você já conhece. Mas eu quero puxar da unção a respeito desse texto. Irmão, existem coisas lícitas, mas são distrações. Tem coisas lícitas, mas estão distraindo a igreja. Oh, aleluia. Quem achou, diga. Lucas 10:38, quem achou, diga. É dinheiro na minha conta. Oh, aleluia. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã venha me ajudar na cozinha a fazer essa lasanha? Diz-me que me ajude, fala para ela me ajudar. Irmão, Marta estava na frente de Maria. Ela queria arrumar uma intriga. E às vezes isso acontece dentro de casa, né? Não é isso? Dentro de casa acontece isso. É um exemplo. Aí o Márcio está ali, ó. Posso usar você como exemplo? E a Carla? Aí chega lá na casa. Ô pastor, fala pro Márcio que ele precisa melhorar. Não é assim no gabinete que a gente faz? Meu Deus. Aí a Carla, pastor? Não, aí o Márcio, pastor, olha só. Ela que precisa melhorar. Fala para ela isso, por favor, em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu. Maria estava ali e Marta chega na careta de Jesus e fala para ela aí me ajudar na cozinha. Ela queria envergonhar mesmo Maria. O objetivo era esse. Às vezes a gente faz isso. Ô, pastor, fulano não vem na escala, bota de castigo. Fulano faltou, cadê ele? Ó, tá lá no shopping, tá lá na praça de alimentação, pastor, eu tirei até foto aqui, ó. Vou te mandar pelo WhatsApp. Tem gente que entrega o outro. O objetivo é entregar, é malvado. Meu malvado favorito. Mas, irmãos, o coração de quem está ligado em Deus não faz isso. E ali, Jesus dá um andou no meio de Marta. E Marta, olha só o que ele diz. A gente está lendo o texto, Lucas 10:38. E quando ela pede para ela me ajudar, respondeu o Senhor: Marta, Marta. Aí eu parei aqui, Marta, Marta. Porque eu fiquei curioso. Porque quando Jesus usa essa repetição, é curioso. Já parou para pensar? Ele está chamando atenção. Ele está, presta atenção. E 7 vezes Deus fala o nome de pessoas 2 vezes. E todas as 7 vezes é para exortar. E aqui Jesus fala: Marta, Marta, você está preocupada. Tem versões que fala distraída e tem versão que fala agitada. Você está preocupada, agitada, inquieta com muitas coisas. Todavia, nesse momento, apenas uma coisa é necessária: ficar me ouvindo. Minha tradução, ficar me ouvindo. Maria escolheu a boa parte hoje. Irmão, pastor Alex vai na tua casa, quinta-feira, na hora do almoço. O que você vai ver? Ai, meu Deus. Troca a cortina. Varre aqui, pinta aqui, isso aqui está sujo. Você vai querer fazer o melhor. Pega a melhor toalha de mesa. Não. Você quer honrar ele. Isso é bíblico, isso é legal. Você vai honrar um homem de Deus. O que ele gosta de comer? Ai, manda uma mensagem para Flávia. Vê que ele... Ai,
Não é assim. Só que você vai antecipar as coisas, porque você vai querer sentar na mesa para ouvir, para conversar com ele. Primeira vez que ele vai na sua casa. Mas Marta deixou tudo para a última hora. Jesus chegou lá, peraí, meu Deus, peraí. O que tem aqui na despensa? Ô Maria, vamos lá ajudar. Não, Jesus falou, não se preocupa com isso não. Vem sentar para me ouvir. É questão de prioridade, irmão. O momento era para elas sentarem e ouvir Jesus. Você entende a mensagem que Jesus está querendo passar para você? A rotina da nossa vida, tanto na igreja, como no trabalho, como em casa, atrapalha a gente de ouvir Jesus. Eu vou repetir isso. A rotina das áreas da nossa vida atrapalha a gente de ouvir Jesus. Em Isaías 5,11 diz assim: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tambores, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importa com os atos do Senhor e nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Sabe o que isso está dizendo? Traduzindo o texto, o dia nosso fica embriagado de coisas que são lícitas, mas algumas delas não convêm para aquele momento. E a gente passou o dia declarando pela fé. Oh, aleluia! Irmão, declarar é uma coisa, estar com o Senhor é outra coisa. E a gente vai fazer o remo, e nada contra o remo, eu fiz o remo, fiz escola de menino, fiz o quê? Das galáxias, não sei o quê. Não tem problema. Mas o que importa nesse momento é, a minha vida não consiste só em declaração de fé. Mas a minha vida consiste em relacionamento com Deus. E se eu passar o dia cheio de tarefas e não incluir na agenda um tempo com Deus, eu vou perecer. Eu vou morrer espiritualmente aos poucos e não vão perceber. Vou tomar decisões na carne, vou me precipitar. Não vou fazer nada que Deus está mandando dizer. Não, mas eu estou no departamento infantil. 3 anos já que eu estou lá servindo. Não, mas eu estou no louvor. Louvor, aleluia. Não, mas eu sou pastor. Eu sou apóstolo. Não, mas eu ensino no rema. Isso não tem nada a ver com relacionamento com Deus. No finalzinho do ministério de Jesus, chega um grupo de gregos, e eu contei isso ontem lá, e quem estava lá vai me suportar. Chega no finalzinho, quase quando Jesus ia para o Getsemane, e chegam os gregos. Você sabia que a Grécia, por muito tempo, governou e dominou o mundo? E depois veio o Império Romano, onde Jesus estava inserido. Os gregos chegaram para Jesus, para Filipe: eu preciso de um gabinete com o mestre, preciso conversar com ele, porque ele está trazendo uma palavra maravilhosa para toda a Judéia, e nós precisamos levar ele para lá, segundo o contexto histórico. E Jesus estava prestes a ser entregue à morte, porque Jesus, ele foi entregue, ele se entregou. E Filipe e André imediatamente vai chegar para Jesus e falar: Jesus, ó, os gregos estão aí, eles querem conversar com você. E Jesus, percebendo no espírito que aquilo ali era uma cilada do diabo. Porque Jesus não tinha que pregar para os gregos. Agora entenda isso, eu fiz até uma alusão, Robertinho, eu chego a uma profecia, Robertinho, uma profetada, né, profecia. Robertinho, Deus está se levantando para a África. Tem uma igreja lá, mais de 3 milhões de pessoas, eu consegui uma agenda para você. É para ir agora, e Deus está te mandando você ir. Só que o Robertinho tem algo que Deus colocou no coração dele para ele fazer. Só que não é algo que parece ser de Deus. Você pregar para 3 milhões de pessoas.
Você está no lugar de destaque. Você não parece que é a porta de Deus, não parece? Pô, eu estou orando, cara. Eu estou orando para que Deus abra a porta e abra essa porta. Eu acho que eu vou pregar para tanta gente. Estar no lugar carente, sedento da palavra da fé, eu vou. É Deus, é Deus. Oh, aleluia. Começa a rodar, Robertinho começa a pular, correr na igreja. Pastor Alex, eu vou, aleluia. Só que, irmão, Jesus não foi para a Grécia. Segundo o texto, que depois eu vou te dar, na mesma hora ele foi orar. Ele falou, Pai, me livra da tentação. Porque eu sei que essa semana ainda eu tenho que me entregar. Porque chegou a minha hora. E ele foi para o Getsêmani. Chorou, gemeu, até os poros sair sangue. Você vai ser tentado com coisas que parecem ser bênção, mas que vão atrapalhar o propósito que Deus tem para você e a carreira que lhe foi proposta. Meu primeiro convite para pregar na Assembleia. Para pregar não sei aonde, para pregar não sei aonde. Eu vou levar a palavra da fé. Ore. E nem todos os lugares que você for convidado, você tem que pregar. Eu estava pensando sobre isso, querido. Nem tudo que parece ser bênção, ou até mesmo as bênçãos, como a história do PlayStation. Um pastor que viajava muito, era itinerante, e chegou, e toda vez que ele chegava no domingo em casa para celebrar com a família, era uma festa. Ele chegava de viagem, e os filhos vinham, os 2 filhos vinham, abraçavam ele, era uma festa, papai chegou. E ele deu um PlayStation para o filho. Na época, o PlayStation 2, nem sei qual a série que chegou, 3, 4? 4, obrigado, o Cássio tem. Ele joga pra caramba. No 2... O 2. E o filho, e todo mundo, aí tal. E quando o filho começou a pegar aquele negócio de fase, aquelas coisas de jogar bastante, o pai chegou de viagem e ele estava esperando, aquela história que eu falei do Guilherme. O pai estava esperando os filhos chegar e abraçar ele, papai chegou e tal, os presentes e tal. E só a menina foi. E ele, fulano, cadê você? Ele, pai, só um minutinho, eu estou na fase final aqui, eu tenho que passar de fase agora, se eu parar eu vou perder. Tem coisas que Deus te dá que atrapalha a comunhão que você tem com Ele. Por quê? Porque Deus deu errado? Não, Ele deu no tempo certo, é você que não tem maturidade para administrar. Somos nós que não temos maturidade para administrar, e a gente entra num caminho de coelho, e a gente perde todas as coisas. Então, o ativismo na igreja, a rotina do nosso dia, e bênçãos, que nós oramos tantos anos, tanto tempo para receber, e atrapalha. Atrapalha. Talvez, irmãos, alguns objetivos seus, ou quase todos eles, nem são tão assim para abençoar as pessoas, mas são tantos objetivos pessoais e Deus não está nem se importando com isso, se a motivação não for certa. Desculpe falar isso para você, mas é a realidade. Se a motivação estiver errada, você nunca vai receber, querido, nunca. Nunca, 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 nunca. Eu não estou querendo botar água nas suas coisas para que você não... Mas você não vai receber, querido. Não vai. Se você não tiver um relacionamento contínuo com Deus, se você não tiver uma busca incessante, você não vai receber. Para fechar aqui, eu quero ler Apocalipse. Eu quero que você abra comigo. A gente vai fechar agora de verdade. De verdade mesmo. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. A igreja de Éfeso. Eu quero que o Ministério de Música venha aqui, o pessoal da banda. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras,
e o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não pode suportar os maus. Que puseste à prova os que dizem apóstolos, e não só os que achaste mentirosos. Irmão, olha só que grave. A igreja era tão forte, na igreja de Éfeso era tão forte, que ela identificou apóstolos falsos dentro da igreja. Pastores, mestres e outras pessoas no ofício, falsos, dentro da igreja. Tanta sensibilidade de oração e a percepção que a igreja tinha. É isso que está escrito aqui. Verso 3, e tem perseverança por amor do meu nome, sofreste e não desfaleceste. Mas no 4 ele diz, eu tenho uma coisa contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente, virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Mas isso aqui é muito sério. E nesse mês de junho e julho, Deus falou comigo, Ricardo, eu não tenho vergonha de falar isso. Cadê aquele Ricardo que orava muito? Cadê aquele Ricardo que quando se converteu, nos 3 primeiros anos, ia para um monte orar, independente de orar, de madrugada, de manhã, sábado? Cadê aquele Ricardo que evangelizava 2 favelas por semana? Cadê aquele Ricardo que tinha sede de ler a palavra e comunhão? Não, pai, eu estou dentro da igreja, eu estou fazendo tudo, eu estou servindo no jovem, estou servindo aqui, estou servindo aquilo, eu estou ajudando pessoas, eu estou promovendo pessoas. Não! Eu não quero você só aí. Eu quero você comigo. E é isso que está acontecendo na igreja. A igreja do Brasil está fraca porque entrou no ativismo. Não estou falando só aqui não. A igreja. Aí, irmão, depois de um bate-papo desse sincero que eu estou tendo com vocês, o que a gente vai fazer diante disso? Ah, eu não gostei da palavra não. Foi acusadora. Não. Foi exortadora. E ficar alheio à voz de Deus depois que a gente tem o entendimento é pior do tempo da ignorância. Nós não somos mais ignorantes a respeito disso, querido. Fomos avisados pelo Senhor. E ai daquele que pensa que o juízo não vem. A conta vai chegar. Eu não estou preocupado do que você está pensando sobre quem está falando. Mas eu estou preocupado em resgatar uma igreja viva, uma igreja de oração, uma igreja que valoriza a comunhão com o Pai. Irmão, se você não orar, você vai morrer. Se você não ler a Bíblia, você vai morrer. Ah, mas eu já estou orando, ore mais. Eu jejuava. E isso liberava coisas na minha vida, irmão, pesos. Eu parei de jejuar. Mas eu voltei a jejuar. Mas, irmãos, imagine a luta que foi. Para voltar a jejuar, irmão. Não foi fácil, irmão. Não foi fácil voltar, me trancar no quarto, ficar um dia inteiro orando. Não foi fácil, irmão, não foi fácil. Eu demorei 3 meses para conseguir um dia de jejum. Um dia de oração intensa. Um dia de leitura de palavra intensa. 3 meses, eu não tenho medo de falar isso, irmão, não é vergonha, mas é para você entender que é difícil, mas não é impossível. Volte às primeiras práticas, Ricardo. Volte às primeiras práticas. Estou falando de mim. Para que você seja salvo. Volte às primeiras práticas. Volte ao primeiro amor.
Sabe, irmãos, Deus não quer que você faça um propósito. Eu vou ler a Bíblia tanto tempo, eu vou fazer. Não. Comece devagar e você vai chegar no lugar que Deus quer. Não faça voto de tolo. Não faça voto de tolo. Eu quero que você fique de pé. Ou você muda, querida. Não tem meio termo. Ou Jesus é o rei da sua casa, o rei da sua vida, ou não. Nós vamos cantar um louvor, não vou fazer apelo, eu quero que você seja molhado pela unção do Senhor e por essa palavra de temor para a igreja. Que você não use a liberdade do Senhor para dar ocasião à carne. Mas que você viva uma vida plena em Deus, de comunhão, de mais oração,